porque eu acho que a nossa história de amor é. Eu nunca vi igual, sinceramente. Tô sendo sincera, gente. Oi, meu amor, tudo bem? Aqui estou eu para preparar um vídeo do nosso aniversário de casamento. Quero dizer que eu tô preparando uma linda surpresa. O que eu tô preparando é um livro. Na verdade, assim, nesses 10 anos, muitos textos que eu fui escrevendo e postando no Facebook. Eu fui atrás desses textos, sim. E eu fiz um compilado. E junto com o texto, cada época, cada momento, busquei as fotos daquele momento. E não só dos textos, né? Que tinha também muitos textos, assim, de declarações de amor pro meu marido. Obviamente, esses textos foram resgatados. E também, ao longo desses 10 anos, os principais acontecimentos da nossa vida, né? O nascimento dos filhos, a partida da nossa primeira filha, algumas viagens inesquecíveis de férias. Então, é um livro da nossa história destes 10 anos. Enfim, vamos lá. Eu quero começar, então, dizendo como a gente se conheceu, tá? Pra quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia, ok? Eu sou fisioterapeuta. Quando eu me formei, eu trabalhei um tempo na área, só que eu me desiludi com a profissão e, na verdade, não era bem o que eu queria. Já no meio da faculdade, eu tava desiludida, não gostei muito da profissão, só que como eu já tava na metade, eu resolvi ir até o final me formar. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei um tempo na área e aí eu acabei entrando em depressão. E aí eu tive um período bem difícil da minha vida, que eu fiquei em casa, não tinha forças assim muito para sair, não tive vontade de continuar trabalhando na área e fiquei perdida porque era uma pressão assim, como que eu me formei nisso e eu tenho que trabalhar nisso e não estou trabalhando nisso, não gosto, me faz feliz, então eu tava totalmente perdida, não sabia o que fazer. Aí um amigo meu muito querido disse assim, Andressa, e ele tem restaurante, né? E ele disse, Andressa, enquanto tu não sabe o que fazer, vem aqui pro restaurante, vem me dar uma força, vem trabalhar aqui no caixa comigo, com o pessoal. O pessoal aqui é muito legal, bem bacana, acho que vai te fazer bem. Aí minha mãe conversou comigo e disse, filha, eu não tô gostando de te ver assim em casa, tão deprimida, tu não tá fazendo nada. Quem sabe tenta, é um começo. Deus às vezes coloca no nosso caminho algumas possibilidades para te ajudar, né? Aí eu, tá bom. Daí eu comecei a trabalhar num restaurante lá em Porto Alegre no caixa. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeiro, porque eu saí daquele estado deprimido que eu estava. Eu tinha que acordar de manhã e me vestir, já era algo já era um grande passo, tá? Então eu me vestia, tomava meu banho, secava meu cabelo, me arrumava, botava uma makezinha e ia. O ônibus que passava perto do restaurante e na minha casa, ele não deixava em frente. Então, ele me deixava mais ou menos 1 quilômetro e pouquinho de distância. Então, todo dia eu dava uma caminhadinha de 1,5 quilômetro, mais ou menos, no ritmo acelerado. E isso também fez toda a diferença, né? Porque a gente sabe que exercício físico ajuda muito na depressão. Então, fazendo isso todo dia, tanto na ida quanto na volta, para pegar o ônibus para voltar para casa, ajudou muito na depressão. Lá eu fiz amizade, lá eu almoçava muito bem, né? Porque a comida lá era deliciosa. Então, assim, Deus providenciou uma ótima oportunidade na minha vida e eu aceitei. E aí, gente, um desses domingo de dezembro, um domingo lindo, o dia lindo de sol, eu lá já estava muito melhor, eu acho que já estava uns 2 meses trabalhando ali no restaurante. Eu estava super bem, estava alegre, estava feliz, faceira da vida. E aí, nesse domingo, um homem lindo, moreno, de olho verde, me apareceu no caixa para pagar a comanda dele. Gente, quando eu olhei pra cara daquele homem, um homem alto de 1,86 de altura, moreno, com os olhos verdes mais lindo que eu já vi na vida, com umas pestanas, assim, uns cílios. É que eu moro na Argentina que falam das pestanas dos meus filhos que herdaram do pai, né? Todo lugar que eu vou dizer, ai, que pestanas lindas, ganharam do pai, herdaram do pai. Então, quando eu vi aquele cilhão lindo com aquele olho verde, meu Deus, meu coração já acelerou. E aí ele estava, adivinha, com o pai dele. Isso é um ótimo sinal. Olha que querido, olha que amor. Levou o pai para almoçar. Aí eu fiquei pensando, bom, ele não deve ter namorada, não deve ser casado. E aí quando ele me entregou a comanda, o cartão, eu pensei, vou averiguar as mãos se tem alguma aliança. E não tinha.
E quando eu passei o cartão pagamento, eu peguei assim o cartão e entreguei na mão dele. Assim, entreguei na mão dele bem sutilmente e falei: "Obrigada, Marcelo", porque eu tinha lido o nome no cartão, né? Aí eu verifiquei os dedos, as mãos, não tinha aliança, e aí eu entreguei e falei: "Obrigada, Marcelo". Ele disse que nesse momento, quando eu falei desse jeito e eu olhei bem no fundo dos olhos, ele disse que, tipo, opa, levei uma flechada. E aí ele disse: "Não posso ir embora daqui, não posso ir embora daqui. Olha essa moça, que bonita aqui no caixa. Ela me chamou a atenção". Aí ele foi pro café, que ficava na saída do restaurante. E nisso, gente, era um momento, eu sozinha no caixa, começou um movimento grande no caixa, tá? Então, a fila tava se formando, gente, o pessoal, assim, já ao redor da mesa. Eu não sei o que passou em mim, que eu parei tudo. Eu peguei um papel, escrevi meu nome e o meu telefone. E tinha um gurizinho brincando aqui perto, assim, do caixa, entre o café. Eu entreguei o bilhetinho na mão do menino e falei: "Entrega pra aquele moço". E ele tava no café me olhando e eu fiz assim, ó. Ah, ele vai te... Tipo, eu fiz um sinal que o gurizinho ia levar um bilhete pra ele. E entregou o bilhete. Aí tá, daí ele foi, eu segui o atendimento ali, o dia, né? E pensando, será que ele vai me ligar, né? Enfim, aí terminou o expediente, ali no meio da tarde fui pra casa. E nada do meu telefone tocar, e nem mensagem, nem nada. Quando era quase 10 da noite, eu recebi uma mensagem. Ele disse: "Olha, desde que eu saí do restaurante, eu enviei mensagem e liguei para um outro número, porque eu não tô entendendo muito o penúltimo número do teu telefone. Então, na dúvida, eu tô mandando para este outro número". Ele disse que se confundiu com o penúltimo número, que ele não sabia se era um 5, se era um 9. Então, mais cedo ele tinha se comunicado com o outro número errado. Aí, às 10 da noite, quando ele resolveu trocar o número, né, era o meu telefone. Daí eu respondi para ele: "Oi, tudo bem? Sim, sou eu, Andressa, menina do caixa e tal". Aí, gente, naquela mesma semana, ele foi lá almoçar comigo. Ele voltou no restaurante num horário mais tranquilo. E já tava bem pouco movimento, assim, no restaurante. Eu sentei com ele, a gente conversou um pouco. Ele me falou um pouco da vida dele, assim, rápido, muito breve. Foi um encontro, assim, de 20, 30 minutos no máximo. E a gente levantou pra pegar fruta de sobremesa e ele disse que a gente se encostou assim sem querer e ele sentiu assim uma faísca imensa. Ele disse que ali ele disse: "Opa, meu Deus, senti uma coisa que eu nunca senti em nenhuma outra mulher". Enfim, daí ele foi embora, né? Ele teve que voltar a trabalhar. E aí nesse dia ele tava todo lindo, ele tava de camisa social, calça social, tava todo lindo. Aqui no domingo ele foi mais despojado, ele tava com uma camiseta preta e eu acho que ele fica lindo de preto. Realça ainda mais aqueles cílios, aqueles olhos dele. Enfim, aí, depois desse dia, ainda na mesma semana, a gente combinou dele me buscar em casa. Aí ele me buscou. E a gente estacionou o carro num posto próximo e começamos a conversar. Daí ele disse assim: "Eu preciso te falar uma coisa que é muito importante. E a gente tem que começar já da forma correta". Aí ele me falou: "Gente, até então a gente não tinha dado nenhum beijo, tá? Ele tinha. Como eu disse, a gente se conheceu num domingo, naquela mesma semana ele foi no restaurante, a gente só conversou, a gente se encostou, deu um choque, mas nada de contato, nem beijo, nem nada". Aí nesse dia no carro ele disse: "Eu preciso te falar uma coisa muito importante, porque eu quero que a gente comece da maneira correta. Eu estou num relacionamento há 3 anos, um relacionamento que já está condenado há pelo menos 1 ano, porque esta minha companheira atual, ela não quer ter filhos e o meu sonho de vida é ser pai. E 1 ano atrás eu disse pra ela: "Olha, fulana, se tu não mudar de ideia e realmente não quiser ter filhos, nós não temos mais por que seguir junto, porque os nossos objetivos de vida estão muito distintos, diferentes, e o meu sonho é ser pai, eu quero ser pai". Aí ele me falou aquilo e eu fiquei assim um pouco assustada, mas ao mesmo tempo feliz dele estar me contando, né? Aí ele falou pra mim assim: independente de te conhecer ou não, eu já estava determinado em finalizar esse relacionamento, porque justamente está fechando o prazo que eu havia dado a ela, de 1 ano, pra ela mudar de ideia pra gente ter filhos. E não aconteceu, e não só por esta questão de filhos, mas a gente já está desalinhado há bastante tempo, é um relacionamento que não tem futuro. Então, só que eu preciso te dizer isso, que eu estou agora startando um processo de separação. Aí, tá, gente, o que eu ia fazer, né? Bom, então, eu não posso me comprometer a iniciar um relacionamento contigo se tu ainda tá no outro, então
Aí foi isso. Ele disse, não, eu te peço um pouco de calma, eu vou resolver a minha vida. Aí a gente conversando e aí a gente se beijou, gente. No carro a gente se beijou, tá? A gente, depois de toda essa conversa, eu senti uma verdade tão sincera em tudo que ele me disse. E aí a gente se beijou loucamente, e uma paixão louca. Não tinha como não se beijar, porque a gente já, de imediato, acho que foi um reconhecimento de almas, de uma saudade louca que a gente tinha, com certeza. E aí, isso era tudo em dezembro, né, gente? E aí veio o Natal. Aí eu saí, fui pra praia, fui pra Torres com a minha família, com a minha mãe, minhas duas irmãs, meu cunhado. Na época, minha irmã estava casada com meu cunhado e a minha sobrinha. Éramos só nós, um núcleo familiar bem fechado. Minha mãe, as 3 filhas, o genro dela, que é o meu cunhado, e a neta dela, e filho da minha irmã. E aí o Marcelo me ligou e disse, eu não tô mais aguentando, eu preciso te ver de novo. Vou até Torres. Ele foi super cedo até Torres. Ele chegou lá, acho que era umas 8h30, 9 horas da manhã. Ele saiu de Porto Alegre e foi até Torres. Eu tava na beira da praia com a minha mãe. Aí ele chegou lá, cumprimentou a minha mãe, conheceu a minha mãe. E aí a gente foi caminhar, a gente foi até os moles lá de Torres, de mão dada, assim, conversando muito. Eram umas conversas, assim, bem profundas. Era uma conexão que, gente, é surreal, assim. Eu nunca tinha tido com ninguém tão rápido, assim, sabe? E aí ele foi pra passar o dia, né, gente? Só que ele não conseguia ir embora. Ele não ia embora nunca. E aí o dia foi passando. Aí ele almoçou com a gente. Aí de tarde a gente foi naquele morro do Careca. Não me lembro o nome lá de Torres. Até tem umas fotos que eu vou postar aqui, incluir aqui. E a gente não conseguia se desgrudar. A gente passou o dia junto, passeando por Torres. Depois voltamos pra casa, onde a gente tava em Torres. Ele ficou lá com a minha família, pegou a minha sobrinha no colo, ficou conversando com o meu cunhado. E o dia foi passando e foi anoitecendo. E era véspera. Gente, isso era de. Acho que é dia 23. Isso era dia 23, tá? No dia seguinte era véspera de Natal. E ele tinha que ir pra família dele que estava em Triunfo. Meus sogros têm casa em Triunfo, estava em Triunfo. Então, já começou a anoitecer. Eu disse, eu tô preocupada contigo. Tu vai pegar a estrada até Triunfo. Tu deve estar cansado, acordou super cedo pra vir pra cá. A gente passou o dia passeando, caminhando na beira da praia. A gente caminhou horrores aquele dia. Aí eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, vou conversar com a minha mãe, vamos ver se você pode ficar aqui. Daí eu falei com a minha mãe, aí minha mãe disse que tudo bem, a minha mãe querida cedeu o quarto em que ela estava dormindo. Então, ficou nós 3, minha mãe, eu e minha irmã, num quarto, o Marcelo no quarto dela e meu cunhado com a minha outra irmã no outro quarto, né? Ou seja, ficou uma coisa assim, super família. Tipo, eu sei lá, acho que era o terceiro, quarto encontro, a gente tava já, assim, nesse nível. Aí ele dormiu lá. Aí no outro dia de manhã, ele acordou, ele me mandou mensagem no celular, daí eu acordei, fui preparar café da manhã pra ele, de novo, a gente começou a se beijar, a gente não conseguia, gente, era um imã, era um magnetismo muito louco. E aí, isso era o dia 24. Aí ele disse, bom, eu preciso ir pros meus pais estão esperando. Só uma observação, tá? O relacionamento dele já estava tão condenado que essa companheira dele estava com a família dela lá no interior do Rio Grande do Sul, bem longe. Eles nem o Natal iam passar juntos, só para vocês terem uma noção do que realmente estava a situação do relacionamento deles. E aí, a gente passou esse dia, assim, junto e tudo mais. Aí, no final da manhã, ele foi pra Triunfo. E aí, a gente ficava se comunicando, assim, por telefone. Gente, vou falar bem a verdade, a gente já estava muito apaixonado. A gente estava muito apaixonado, porque, assim, eu nunca tinha sentido tanto magnetismo por alguém como eu senti aquele momento por ele. E aí, gente, a gente não conseguia mais ficar sem se falar. Só que, infelizmente, no ano novo, ele tinha já arquitetado todo um planejamento de ir pra Floripa, na casa da irmã dele, no apartamento que a irmã dele morava lá em Floripa, pra um amigo e a namorada do amigo, e ele e essa companheira. Já tava tudo. E aí ele não quis, assim, em cima da hora, cancelar. Aí ele acabou indo. Eu fiquei numa deprê, assim, tipo, triste. Eu não acredito que ele foi. Será que é verdade tudo que ele me contava? Será que realmente ele não quer mais ficar com ela? Tá, sei lá. Aí, gente, ele foi e ele disse que foi um caos. Porque ele já não tinha nem vontade mais de beijar ela. Ele não tinha vontade de mais nada. Eu sei que, infelizmente, a gente ficou afastado no ano novo, mas no fim tudo se resolveu, porque de fato, ele conseguiu esclarecer pra ela que não tinha mais jeito, que eles tinham que terminar,
entende? Enfim, eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer, tá? Eu sinto muito, tá? Por ela. Eu não me sinto culpada pelo relacionamento deles, porque, como o Marcelo me disse, eles já estavam condenados a terminar e ele não era mais feliz naquele relacionamento, então podia ter sido eu, podia ter sido outra, sabe? Mas no caso, fui eu, a mulher da vida dele, que surgiu e casou. Tá, mas enfim. Então, gente, essa é a história de como a gente se conheceu. Aí depois desse ano novo que eles terminaram, que ele voltou pra Porto Alegre, já realmente estavam terminados, ele voltou a morar com a mãe dele, porque eles moravam juntos num apartamento. Ele voltou pra casa da mãe dele ali em Porto Alegre. Então era janeiro. Como os pais dele tinham casa em Triunfo, passavam mais em Triunfo, e eu passava mais tempo ali com ele nesse apartamento. E aí, gente, olha só. Como a minha casa era bem distante, ele me emprestava o carro dele. Porque ele trabalhava ali na Carlos Gomes. Então, era bem pertinho da Anitta. Ele subia 3 quadras, já estava no trabalho dele na Carlos Gomes. Então, ele me deixava o carro comigo. Gente, a gente recém estava começando um namoro, tá? E ele simplesmente me deixava o carro novo dele, que na época era 0 quilômetro. Ele tinha comprado recentemente aquele carro. E aí, num dia, eu fui sair da garagem e eu raspei toda a lateral do carro, novinho, na pilastra. Gente, a gente se conheceu em dezembro, isso era em janeiro. Quem era eu na fila do coração desse homem? E eu amassei o carro dele. Aí, no final do dia, isso era uma sexta-feira, a gente combinou de se encontrar no shopping porque a gente ia no cinema. Então ele pegou a lotação do trabalho dele e foi até o shopping e eu estava lá com o carro amassado pra contar pra ele. Eu nunca vou me esquecer desse episódio, porque eu tava super nervosa. A gente se encontrou na praça de alimentação. Aí ele comprou um chopp pra ele e eu tomei um guaraná, porque eu não bebo. Aí eu disse, ai, lindo, eu tenho uma coisa pra te falar, meio chata, eu tô bem constrangida, eu tô super envergonhada e eu sinto muito pelo que ocorreu e eu preciso te falar uma coisa. Ele começou a ficar sério, assim, tipo, super assustado, o que aconteceu? Eu falei, bom, hoje pela manhã, quando eu for sair lá do apartamento da tua mãe, tu sabe que eu não tenho muita prática, porque eu não tenho carro e tudo mais, eu fui sair, eu arrastei a lateral do carro na pilastra. Gente, a carinha dele, coisa mais amada do mundo. Ele olhou pra mim, ele disse assim, ai, achei que era coisa mais séria. Ele falou assim, e eu super nervosa. Aí ele disse assim, tá tudo bem. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, tá tudo bem. Tu só vai voltar dirigindo hoje pra casa, tá bom? Porque eu não quero que tu fique traumatizada. Gente, de todas as reações do mundo, eu nunca imaginei que essa seria a reação dele. Primeiro, que ele disse que achava que era uma coisa mais séria pela maneira como eu abordei o assunto. E segundo, que ele disse que eu ia voltar dirigindo, que era pra não pegar trauma. Eu ia voltar dirigindo o carro novo dele. Pois é, gente. Aí eu vi, meu Deus, esse homem é muito diferenciado. Eu preciso casar com esse homem lindo, maravilhoso. E aí a gente continuou se conhecendo e tudo mais, aquela coisa toda louca. Aí lá por março, mais ou menos. Bom, eu já conheci o pai dele ali em janeiro, que o pai dele foi ali pra Porto Alegre. A mãe dele, nessa época, acho que foi pra Floripa, na casa da minha cunhada. Ficou um tempo lá. Eu demorei mais tempo pra conhecer minha sogra. Aí acho que eu deixei pra conhecer minha sogra no final de fevereiro, assim, quando ela voltou. Tava super tensa, porque o meu marido sempre falava muito bem da mãe, que ela... Até hoje, agora eu sou casada com ele, eu sei, né? Ele é um filho exemplar, ele não é só um marido exemplar, ele é um filho maravilhoso, um filho respeitador, um filho amoroso, um filho que se preocupa com os pais. Então, ele tinha muita vontade de nos apresentar, eu e a mãe dele, né? E ele falava muito bem dela, então eu tava com aquela... com, assim, uma expectativa grande, uma carga ao mesmo tempo grande, porque ele considerava demais ela. Então eu pensava, eu tenho que ganhar a aprovação dessa minha sogra, porque ele considera muito ela, entendeu? Eu via a maneira como ele falava dela e tudo mais. Eu nunca vou me esquecer também do dia que conheci minha sogra. Muito linda, bonitona, assim, sempre bem arrumada, minha sogra. Enfim. Aí lá por março, eu só quero contar os principais episódios, porque que eu tenho certeza que eu tive certeza, porque que eu tive certeza que ele era o homem da minha vida, por vários fatores, assim, do caráter dele. Aí lá por março, quando a gente foi pra Triunfo,
A primeira vez que fomos a Triunfo... só um outro parênteses aqui, ó, mais uma observação. Desde criança, eles têm essa casa em Triunfo, eles iam muito nas férias e tem um trilho do trem. Quando tu tá entrando na estrada de Triunfo, tem o trilho do trem, que eles nunca na vida viram o trem. Só sabia que existia e que sabia que passava o trem ali, tá? Um trem de carga. Na primeira vez na vida que ele me levou lá pra conhecer a casa de Triunfo, o trem começou a passar. Baixou a cancela e o trem começou a passar. Ele olhou assim pra mim, super admirado, e disse: tu não vai acreditar, mas esse trem eu nunca na minha vida vi passar. E eu venho aqui desde criança. Aí eu olhei pra ele e falei assim: olha, eu acho que é um sinal. É porque é um sinal divino de que eu sou o amor da tua vida. Eu falei assim pra ele, né? Porque tu nunca viu esse trem. Na primeira vez que tu me traz, tá aqui passando o trem. Pois é, gente. Pois é. Enfim, os cosmos. Eu digo que foram os cosmos dando os sinais. Tá, mas seguindo indo pra Triunfo. Aí a gente tava lá em março. Acho que era final de março, começando a esfriar já. Aí o pai dele disse assim: bah, meu filho, chegou aqui nos meus ouvidos sobre a história de uma família, uma moça, que o marido deixou ela. Ela mora numa casinha muito pobre, numa vila distante, mais lá pra saída de Triunfo. É uma casinha de madeira. E aí diz que tem muitos buracos, chove dentro. E eu tava pensando em levar umas madeiras e a gente pregar essa casinha de madeira pra não ter tanto esses buracos. Daí ele, claro. Aí no sábado de manhã a gente tomou café e fomos todos lá pra essa casinha de madeira. Gente, ele pregou, acho que nem sei quantas tábuas naquela casinha. Era uma casinha super humilde de madeira. Uma moça que tinha bebês gêmeas. E além das gêmeas, ela tinha uma carreirinha, assim, de filhos, tá? Acho que ela tinha uns 6 filhos, 7 filhos, por aí. Era um monte de filho, um monte de criança naquela casa. E aí eu me lembro que eu fiquei sentadinha lá e, assim, vendo toda a situação. Eu não sabia como ajudar. Eu fiquei mais tempo conversando com a moça e ajudando com os bebês. Segurava um pouco um no colo, um pouco no outro, mas sempre observando o Marcelo, né? E ele ficou o dia inteiro. Chegou a metade do dia, meu sogro já estava cansado. Disse: tá, meu filho, tá bom, a gente já tapou aí as grandes arestas que tinha. Tá super bom. E o Marcelo não se deu por satisfeito. Ele pregou até anoitecer. Ele não deixou uma arestinha daquela casinha de madeira aberta. Ele foi pregando madeira o dia inteiro. O braço dele já estava fadigado. Ele não conseguia mais movimentar o braço. E tremia, assim, de fadigado toda a musculatura do braço. Ele passou uns 2, 3 dias com dor toda essa região aqui, assim, de tanto que ele martelava, sabe? E eu me lembro que eu voltei daquele dia já à noite, ele exausto. Eu olhei assim, olhava pra ele no carro, a gente voltando pra casa, e disse: meu Deus, esse é o homem da minha vida, com certeza esse é o homem da minha vida. Olha a sensibilidade que ele teve com aquela família, e ele não quis ir embora antes de deixar tudo fechadinho, sabe? Era pra ter feito só as maiores, mas tinha uns buraquinhos minúsculos que ele disse: não vou deixar, isso aqui passa um ratinho. E aí foi isso, sabe? Foi por isso que eu logo de cara já sabia que ele era o homem da minha vida. A gente sempre queria estar junto. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente já quis ter filhos, sabe? Isso até era uma coisa que, desde criança, eu sempre pensava: primeiro eu vou casar, tudo certinho, fazer tudo direitinho, aí morar junto e depois ter filho. E o que acontece? Como ele tinha comprado um apartamento na planta antes mesmo de me conhecer, tá? Ele tinha comprado esse apartamento na planta, so que não estava pronto ainda, então levava alguns meses para ficar pronto. Então a gente vai ter que esperar tudo isso, né? O primeiro apartamento ficou pronto para depois morar junto, para depois ter filho. Não, ele tá louco para ser pai, eu também já estou pronta para ser mãe, a gente sabe que quer ficar junto. Então a gente engravidou da nossa filha Martina. Foi a melhor coisa também que a gente fez. Não ter esperado muito tempo, porque no fim ela foi um bebê passageiro de curto tempo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a nossa filha, que nasceu com síndrome de Patau e a gente perdeu ela. Tem um vídeo bem completinho contando tudo, como descobrimos, como lidamos com a situação e como foi a partida dela. E aí,
quando eu estava grávida de 7 meses, nosso apartamento finalmente ficou pronto, né? Porque depois a gente teve que fazer, assim que foi entregue o apartamento, a gente teve que botar piso, os móveis, né? O planejado, tudo isso. Então, com 7 meses, eu estava bem barrigudinha. A gente casou e aí a gente foi morar no nosso apartamento novo. Eu me lembro que ele atrasou lá no cartório. E aí a minha sogra disse que depois que viu ele chegando, ela sentiu um alívio. Ela disse, olha, eu achei que eu tava nervosa, porque eu digo que ele é um noivo em fuga, porque o que ele teve de namoradas, o que ele teve de mulheres que se passaram na vida dele e não casava nunca, eu tava ansiosa com medo. Daí eu olhei pra ela assim, mas minha sogra, olha a minha situação, olha o tamanho dessa barriga, como é que ele não ia aparecer pra vir casar comigo? A gente dava risada. E a gente casou no cartório, no dia 14 de março, e fizemos uma coisa bem simples lá no nosso salão do condomínio. Simples, mas extremamente genuíno e lindo. Nós escrevemos, fizemos trocas de votos, foi muito lindo. Ele escreveu coisas lindas para mim, eu escrevi coisas lindas para ele que se fortaleceram e perpetuaram por esses 10 anos de casamento. O nosso amor só fortaleceu, os frutos só aumentaram. A gente teve depois 3 meninos. E é isso, gente. Esse vídeo é pela comemoração dos nossos 10 anos de casamento. Eu quero dizer que ele é um homem incrível, maravilhoso. Ele é muito bom pra mim. Não tem, meu Deus, não tem nada que eu pudesse falar um ai dele. Ele é a realização do meu sonho de criança, que eu pensava, desde criança eu via filmes de princesa. Eu sou uma romântica, gente, uma romântica assim, ó, sem precedentes. Então, desde criança eu via filmes de romance, de princesa, e o meu sonho era ter um casamento de contos de fadas. E o meu sonho se realizou. Sim. E, gente, para as meninas que estão na sofrência, não pense que eu nunca sofri, já sofri, sim. Eu tive um namorado que eu amei muito também e que terminou comigo, foi morar longe, em outro estado. Eu sofri muito, eu fiquei decepcionada com o amor, eu achei que não existisse, que eu só iludia na minha cabeça, que era uma ilusão. Mas aí, 3 anos depois desse término desse namoro, finalmente surgiu o meu amor da minha vida. Deus providenciou o momento certo, Deus colocou ele na minha vida no momento certo e eu na vida dele no momento certo, da gente se conhecer. E deu tudo certo, pessoal. Então, meu amor... Ah, e esse projeto... Olha para vocês verem a trabalheira que tá dando. Eu faço... Desde que isso aqui tudo é a organização cronológica desse livro que eu tô preparando. E daqui a pouco eu vou lá na gráfica imprimir e preparar tudo, porque a gente tem o nosso encontro, a gente já combinou o nosso encontro de... A cachorra mexeu na porta. E aí eu vou entregar o presente pra ele nesse dia. Então, só pra concluir, gente... Que o momento certo, com certeza, se ainda não surgiu na vida de vocês a pessoa certa, vai aparecer, tá bom? E é isso. Espero que o meu amor goste, vida, desse projeto lindo que eu tô fazendo em comemoração dos nossos 10 anos. Agora eu vou lá na gráfica, aproveitar e bora lá. Beijo. Tchau.